Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem, tá? Esse vídeo é sobre o roteiro 8 de números complexos, atividades complementares, tá? Da semana do dia 6 a dia 10 de julho. Tá? A questão 1, ela pede para realizar algumas operações entre os números complexos dados, no caso Z1, Z2, Z3 e Z4. A gente tem que fazer adição, subtração e multiplicação de alguns desses valores. No item A, ele pede o Z5, e o Z5, ele vai ser a soma desses três números complexos, do Z1, do Z2 e do Z3. O Z1 vale 4, ó, então vou trocar Z1 por 4, mais o Z2, que é 9 mais 12i, mais o Z3, que é 9 menos 12i. Lembrando que a adição e subtração, eu tenho que adicionar parte real com parte real. Então, no caso, eu vou somar 9 mais 4 mais 9, né? Vou somar esses três partes reais aqui. Então, meu Z5 vai ser igual 9 mais 9, 18, mais 4, 22. E eu tenho que somar a parte imaginária com a parte imaginária. Então, no caso, 12i com 12i. Só que um tá positivo, outro tá negativo, então se ficaria 0i. Eu posso simplificar, então. Então, meu Z5, que é o resultado dessa soma, é igual a 22. O item B, eu tenho que pensar no Z3, que é Z2 menos Z1. Então, aqui na letra A, como tudo era adição, eu não me preocupei com parênteses. Mas agora, como eu tenho uma subtração, eu vou ter que pensar no parênteses. Então, vou ter o Z2, que é o 9 mais 12i, menos o Z1, que é 4, tá? Então, Z1 é 4, então vai ficar menos 4. Como é só um valor, nem vou usar o parênteses aqui, mas se eu tivesse dois valores, como Z2 ou Z3, eu ia ter que usar o parênteses daí para estar colocando. Aí, novamente, eu vou somar parte real com parte real. Então, no caso aqui, ó, quem não tem o i? O 9 e o 4 negativo. Então, Z6 é igual 9 tirou 4, 5. Parte imaginária, eu só tenho o 12i, então ele vai permanecer 12i. Eu não preciso somar nem subtrair com nada. Então, o meu Z6 tá aqui, 5 mais 12i. Para a letra C, tem que calcular o Z7. O Z7 é o Z2 vezes o Z4. Quem é o meu Z2? 9 mais 12i. Então, vou colocar 9 mais 12i. Entre parênteses, porque eu vou ter que fazer uma multiplicação com o Z4. Então, tem que multiplicar esses dois termos, vamos dizer assim, pelo Z4. O Z4 é menos 2i. Então, vou fazer a distributiva para poder resolver essa multiplicação. Então, Z7 vai ser 9 vezes menos 2i. Então, 9 vezes menos 2, menos 18. Como eu tenho o termo aqui, o i, então, menos 18i. 12i vezes menos 2i. Então, 12 vezes menos 2 dá menos 24. I vezes i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado equivale a menos 1, então posso fazer uma troca aqui, uma substituição. Então, vai ficar 17 igual a menos 18i. Agora, multiplica menos 24 vezes menos 1, mais 24. Então, sempre o i ao quadrado vai trocar esse sinal aqui. Se tiver negativo, fica positivo. Se está positivo, vai ficar negativo. Aí, que se eu quiser organizar
só por uma questão de número parte real, depois parte imaginária, então 24 menos 18i. Mas posso deixar assim também, não tem problema nenhum. Aí, dando sequência, a gente tem a letra D, que é para determinar o Z8. O Z8 também é uma multiplicação. Então, no caso aqui, ó, Z2 vezes Z3. Então, meu Z2, 9 mais 12i. Como é multiplicação, usa parênteses. Vezes o Z3, que é o 9 menos 12i. Multiplicação distributiva. Então, Z8 vai ser igual 9 vezes 9, 81. 9 vezes menos 12i mais vezes menos dá menos. 9 vezes 12, então vou fazer 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18, subiu 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10, 108. Então, vou ter 108 e... Vou mudar a cor de caneta aqui para vocês perceberem de onde tá saindo os valores. Agora, multiplica aqui, ó. 12i vezes 9. A gente já fez 12 vezes 9, 108. Só que agora tá positivo, então mais 108i. 12i positivo vezes 12i negativo, mais vezes menos, menos. 12 vezes 12, 144. I vezes i ao quadrado. Agora, a gente pode ver os termos semelhantes para fazer a soma ou a subtração deles. Aqui a gente já percebe, ó, que eu tenho 108i positivo e 108i negativo. Então, mesmo valor, um positivo, outro negativo, zero. Então, eu já vou simplificar para facilitar. Então, Z8 é igual a 81. Ó, o i ao quadrado, a gente já sabe que vale menos 1. Então, menos vezes menos, mais 144. Então, Z8 é 81 mais 144. Então, se eu somar, 225. Aí, o que a gente vai perceber agora na letra I, para achar o Z9? Que dentro do parênteses está Z2 vezes Z3. Só que é o que a gente acabou de fazer aqui em cima, ó, Z2 vezes Z3. Eu já sei que Z2 vezes Z3 é 225. Então, posso vir aqui, ó, e trocar Z2 vezes Z3 por 225. Então, vai ficar 225 ao quadrado. Então, é só fazer 225 vezes 225. Então, se eu faço essa multiplicação, eu vou achar o resultado do Z9, que é 50.625. Então, é isso. Até mais. Então, ainda no roteiro 8, de números complexos, atividades complementares, atividade 2. Então, o exercício pede para representar o número complexo dado, no caso aqui, na questão A, Z1 igual a 0 menos 2i, no plano de Argand-Gauss. Pede para achar o módulo, o argumento e escrever esse número na forma trigonométrica, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai representar esse número no plano de Argand-Gauss. O que a gente tem do Z1? Que a parte real é o x vale 0, e a parte imaginária, que a gente chama de y, é igual a menos 2. Então, vou ter o par aqui 0, menos 2. Então, 0 no eixo real, menos 2 da parte imaginária. O meu afixo do ponto tá aqui, Z1. Aí, o vetor é do 0 até o afixo dele. Então, quando a gente fala em calcular o módulo desse vetor, o que o módulo é? O tamanho, o comprimento. A gente pode usar a fórmula ρ, né? Ele representa esse tamanho, esse comprimento, qual o tamanho desse vetor.
é a raiz quadrada de x ao quadrado menos y mais y ao quadrado. Então, num vídeo anterior, eu já expliquei como chegar nessa forma. Para esse número complexo, a gente nem precisa usar a fórmula para estar calculando esse tamanho. A gente consegue olhar aqui, ó, ele está em cima do eixo vertical, do eixo imaginário. Então, eu consigo determinar esse tamanho. Qual é o tamanho do vetor? 2 unidades, porque ele está indo do 0 até o menos 2. Mas a gente vai ver que usando essa fórmula, a gente já vai chegar nesse mesmo resultado. Então, eu vou trocar o x por 0, que é a parte real, o y por menos 2, que é a parte imaginária. Então, vai ficar ρ igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então, ρ é igual a raiz quadrada, 0 ao quadrado, 0, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, então mais 4. Então, vou ter a raiz quadrada de 4, que é 2, que é o que a gente tinha acabado de comentar. Então, esse 2 representa esse tamanho, tá? Que é o que a gente chama de módulo. Então, mais nada mais é do que tamanho, comprimento, tá? Então, a gente já achou que esse tamanho aqui é 2, que equivale ao que a gente chama de ρ. Agora, ele pede o ângulo, né? Qual é o ângulo formado entre o vetor e o eixo real da parte positiva, sempre no sentido anti-horário. Então, esse ângulo, eu vou ver aqui, ó, tem o eixo positivo, o lado positivo aqui da parte real, que era o ângulo entre esse eixo e o vetor, sempre no sentido anti-horário. Então, quero saber quantos graus eu tenho aqui. Para esse caso em especial, a gente não precisa nem fazer a conta também. O que a gente percebe? Que eu vou ter 90 graus desse primeiro quadrante, mais 90 desse, mais 90 desse. Então, 90 mais 90 mais 90, eu vou ter um ângulo aqui, θ, de 270 graus. Não preciso nem fazer o cálculo para chegar nesse resultado. Mas vamos aprender a usar a fórmula para os casos que não dá visualmente. Então, a gente vai calcular o argumento, que é o que a gente está chamando de θ. Uma maneira, tangente de θ é igual a y dividido por x. O y, no caso, é o menos 2 e o x é 0. Então, tangente de θ é igual a menos 2 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Então, o que a gente vai perceber? Se a gente olhar lá na circunferência trigonométrica, então, se a gente olhar na circunferência aqui, os valores da tangente estariam nessa reta aqui, tangente ao meu círculo. E o que a gente percebe? Que o ângulo de 90 graus e o ângulo de 270, eles estão numa reta que é paralela à reta tangente. Então, não existe a tangente nem de 90 e nem de 270, tá? Como que a gente sabe que realmente é o 270? Porque se a gente comparar os dois desenhos, o vetor está nessa posição. Ele está em cima aqui desse eixo. Então, vou ter o ângulo de 270 ou 3π sobre 2 radiano. Então, meu ângulo θ, eu posso falar. Então, como a tangente não existe e ele está aqui em cima da parte negativa aqui do eixo vertical, é 270 graus. Se ele estivesse aqui na parte superior, seria 90. Então, eu vou ter θ igual a 270 ou 2π sobre 3π sobre 2, perdão. 3π sobre 2 radiano. Para escrever esse número na forma trigonométrica, agora a gente vai substituir. Então, lembrando lá que a forma trigonométrica, ela tem um formato, vamos dizer assim, que z é igual a ρ vezes cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Então, eu vou substituir o ρ por 2. Então, vai ficar z igual a 2 vezes cosseno de 3π sobre 2, que é o ângulo θ,
mais I seno de 3π sobre 2. Então, achou a forma trigonométrica aqui. Faltou espaço. Mas é isso. A letra B é a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Então, primeiro a gente vai representar o Z2, que é 4 mais 4i aqui no plano de Argand de Gauss. Então, parte real é o 4, porque ele não está acompanhado do i, então vou chamar ele de x. Parte imaginária, quem está junto com o i, é o y, então também é o 4. Então, tem o x igual a 4 e y igual a 4. Então, 4 positivo da parte real até o 4 positivo da parte imaginária. Então, aqui é o meu afixo Z2, o vetor sempre da origem até encontrar o Z2. Aí, o primeiro passo agora é calcular o ρ, que é esse tamanho, tá? Então, só retomando, ó, a gente enxerga um triângulo retângulo aqui, então, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, na verdade, essa fórmula, que o ρ é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, vem lá do teorema de Pitágoras. Substituo o x por 4 e o y por 4, então, ρ é igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ρ é igual a raiz quadrada, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Então, 16 mais 16. Então, na verdade, eu posso escrever que eu tenho 2 vezes o 16 aqui para facilitar uma outra maneira de pensar. Então, tem a raiz quadrada de 2 vezes 16. Vou escrever assim porque eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar 4 raiz de 2. Ou, tá, nada impede fazer raiz quadrada de 32 e calcular o valor aproximado aí da raiz quadrada de 32. Aí eu vou pensar, 5 vezes 5 é 25, é pouco, 6 vezes 6, 36 é muito. Então, vai ser 5, algum resultado ali, um valor próximo de 5. Ou deixa na raiz de 32 mesmo, não tem problema nenhum. Então, a gente achou o ρ, que é o módulo 4 raiz de 2. Agora, a gente vai passar para o argumento. Então, no caso, o argumento, eu vou ter que calcular a tangente de θ igual a y dividido por x. Então, a tangente do ângulo θ, então, quem é o meu ângulo θ? Parte positiva aqui do eixo real até chegar no vetor. Então, esse é meu ângulo θ. Perdão, não vi que estava fora. Então, ó, parte positiva do eixo real até chegar no meu vetor. Aqui, eu também não preciso fazer a conta. Então, a questão 4. Então, como eu já comentei, a questão 3 eu vou deixar para vocês tentarem resolver. Ela é parecida com a questão 2. Então, na 4 é uma questão da AP, e fala, considere a região do plano complexo indicado a seguir. Cada ponto da região é a imagem de um complexo e foi objeto de uma transformação da figura destacada nas figuras A, B e C. Pode-se afirmar que a representação de B, a gente vai ter que analisar a B, é o resultado de que operação, né? No item A, da soma com o número complexo 9 mais 9i, do produto do número imaginário 2i, da soma do número complexo 9i ou do produto pelo número real 2. Então, eu tenho essa imagem que está destacada e eu quero saber o que aconteceu para chegar nessa imagem B, tá? Percebam que houve um deslocamento na vertical, né? De algumas unidades aí para cima. Se a gente perceber, esse vértice aqui corresponde a esse. Esse vértice, ele está relacionado ao 2, que está no eixo imaginário. E agora, ele passou aqui, ó, a ser o 11, que também está no eixo imaginário.
Então, se eu pegar o 2 e somar 9, eu sei que vai dar 11. Só que aqui eu tô somando parte imaginária, então eu tô somando 2i com 9i para chegar no 11i. Então, tô somando, na verdade, 9i, tá? Por que que não é a A? Porque a letra A, ele tem um deslocamento aqui na horizontal. Eu teria que somar uma parte só real, não estaria somando parte imaginária. Na letra C, eu tenho os dois movimentos. Eu posso pensar horizontal, depois vertical. Então, horizontal e vertical seria eixo real e eixo imaginário. Eu teria que estar somando, no caso aqui, a letra A, que é 9 real e 9 imaginário. Na letra B, quando ele fala multiplicar por 2i, o que a gente já viu lá na outra questão? Do outro roteiro, do roteiro 7. Quando eu multiplico por i, tem um giro na figura. Quando eu multiplico por 2, eu amplio, eu deixo essa figura maior. Então, já elimino aqui a letra B e a letra D, tá? Então, eu fiz só com o ponto 2 aqui, mas eu posso pegar o 8. Esse ponto aqui, ó, 8, 2. A parte real ainda é 8, então não transformou a parte real, ele só modificou a parte imaginária. Por isso que eu estou somando aí o número complexo 9i. Então, se eu somo um número complexo que só tem a parte imaginária, deslocamento na vertical. Se for positivo para cima, se for negativo para baixo. Se eu somar um número que seja só a parte real, então ele vai para a direita ou para a esquerda. Então, é isso.